Gravação é assim, né? Ao vivo é diferente. Mas quando a gente está transmitindo, então tem algumas coisas que não dá para acertar. Porque está sendo gravado e vai do jeito que estiver. Amém? Que Deus abençoe. Não, agora não dá mais, né? A minha assessoria, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 22. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem na igreja? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Eu preciso da confirmação, pastora. Preciso da confirmação. Não daqui. Glória a Deus. Porque a gente está em fase de teste, viu, irmãos? Então tem que ver se o pessoal que está nos assistindo está com o áudio aí. Se já estiver alguém, só confirme aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se você achou 1 Coríntios 15, 22, põe sobre seus pés, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 22, né? Muito embora a gente tenha aí o telão, eu faço questão de mencionar, não venha sem Bíblia. Venha com a sua Bíblia para a casa do Senhor. Vamos lá. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Abre o entendimento da nossa mente, alma e coração, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou com a mensagem de domingo ainda ecoando dentro de mim, irmãos. A mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz não é nada diferente do que já foi feito hoje aqui. Essa oração de perdão, de liberar perdão. Vocês sabiam que tem pessoas que têm problema em liberar perdão? Ela é reticente, ela é magoada e ela não consegue liberar perdão. Sozinho ninguém consegue. Mas se o Espírito Santo estiver atuando na sua vida, ele vai te capacitar e você vai perdoar todos que te ofenderam. Amém? Amém. O perdão é a mensagem da cruz, irmãos. O perdão é aquilo que Jesus estava ali. Ele estava na cruz sofrendo, os seus algozes zombando dele, né? E ele, antes de morrer, o que ele faz? Ele ora a Deus: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Falei domingo, só vou dar uma reiterada. A sua luta não é contra carne e sangue, irmãos. A sua luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Quem está entendendo, diga amém. Então, em nome de Jesus, jamais fique chateado com uma pessoa que talvez ela foi usada pelo inimigo para te entristecer, para te abater, para te jogar para baixo. Mas você não deve ficar com raiva da pessoa, e sim entender que aquilo ali foi um ataque, não da pessoa, mas sim dos espíritos maus. Amém ou não amém? E a mensagem de hoje, querido, no culto de avivamento, essas coisas só praticam e faz aquelas pessoas que foram vivificadas por Deus. Amém ou não amém? Vivificado para as coisas do reino é só para os que nasceram do Espírito. Presta atenção. O apóstolo Paulo fala que as pessoas normais, comuns, eles não entendem a palavra, o Evangelho. O Evangelho, para quem não crê, é loucura, é doidice. Evangelho para quem não tem o Espírito Santo. Eu estou falando aqui com a minha filha, ela falou que tem lá um professor de história, salvo engano, que ele quer insistir em contradizer tudo o que diz a Bíblia.
que Deus não fala com as pessoas, que Deus não perdoa, que o diabo não existe, um monte de contrariedades, não vou entrar em detalhes, um monte de contrariedades. E eu falei esses dias para minha esposa, é melhor ir na escola, e já frear, porque esse camarada está sendo usado pelo maligno, porque o diabo ele está apelando agora, irmão, sim ou não? Ele está indo lá na fonte, nas crianças. Esses dias colocaram um vídeo, tal de Calpete, alguma coisa da Netflix. O cristão que ainda mantém a assinatura da Netflix está errado duas vezes. Primeiro que é cristão e primeiro que está promovendo, né, como posso falar? Esse trabalho na Netflix, como que é o nome dessa plataforma, gente? Me ajuda aí. Bom, não, essa plataforma aí, manter isso aí é compactuar com as trevas, irmãos. Ali fala mal de Jesus, ali o Porta do Fundo fez um filme com Jesus homossexual, né? Desenhos homossexuais, filmes homossexuais, e recente agora esse tal de Corpete aí, ele mostra um desenho onde as almas das pessoas estão sendo levadas para o inferno. Alguém viu isso daí? Eu pus o vídeo no grupo, né? Então, quando o Porta dos Fundos fez aquele filme, o ator lá representando Jesus homossexual, eu cancelei, irmãos. Eu falei, não, eu não vou compactuar. Tem dois jeitos de você errar. A hamartiologia é a doutrina do pecado. Ela fala que você erra na ação e você erra também na omissão. Quando a pessoa está vendo que aquela plataforma está promovendo as trevas, promovendo o diabo, eu como cristão, com o meu dinheiro sagrado que eu fui e trabalhei, eu vou ficar pagando assinatura para que a Netflix venha estar aí promovendo o inferno? Vou falar para você, ó. Tinha um amigo meu que eu trabalhei, ele usava essa expressão, mire outro, que eu estou baleado, vai para lá. Eu não, eu cancelei na hora, irmãos. Aí vi lá recentemente alguém reclamando, temos que ter cuidado com nossos filhos, que na Netflix eu falei, está errado duas vezes, cristão e está mantendo ainda a Netflix, que é um canal do diabo aí, irmão. Está propagando só trevas aí. Amém ou não amém? Então quando eu falei da mensagem da cruz, quando eu falei que o perdão faz parte da mensagem da cruz, meu irmão, só vai vivenciar isso aqueles que nascerem do Espírito. Aquele que nasce da carne, diz a Bíblia que é carne. Quem é carne? Aí vamos lá para as obras da carne, que está lá em Gálatas 22, né? Orgia, bebedeira, bagunça, enfim, põe aí, Mariana, identifica para mim, Gálatas 5:22. Então está lá as obras da carne, contenda, fala mal, e etc e tal. Meu irmão, quem está praticando isso precisa nascer do Espírito. Só vai se envolver com as coisas de Deus, com as coisas do reino, só vai praticar o perdão, que é a mensagem da cruz, quem nascer, fala assim, de novo. Olha lá, vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas, olha lá. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, vamos lá, Mariana. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus é não se submeter a Deus, não se submeter ao Messias, ao Cristo de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ei, não vai herdar o reino de Deus quem não nascer de novo, porque as coisas do céu incomodam, irmão, sim ou não? Sim. As coisas do céu incomodam o homem natural. O homem natural que não tem o Espírito Santo para revelar a vontade de Deus na vida deste homem, desta mulher, eles vão ficar, querido, à deriva, vão ficar perdidos como um navio no mar sem direção. Se o vento soprar para a direita, vai para a direita, se soprar para a esquerda, vai para a esquerda. Não tem norte quem não nascer do Espírito. Não consegue ser espiritual.
quem não nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, nós vimos aqui o exemplo. Eu tenho que abandonar toda e qualquer obra da carne. Diga amém. Amém. João capítulo 6, verso 53. Jesus vai falar aí de um fato muito espiritual. Presta atenção. Nós vimos lá em Coríntios Paulo falando que o Senhor Jesus veio para que eu e você fôssemos vivificados. Amém? A morte veio por Adão, mas em Cristo Jesus nós rompemos com a morte, nós abandonamos a morte e em Cristo Jesus nós somos vivificados. Então, é por isso, querido, que eu não posso apenas frequentar a igreja. Eu preciso estar vivificado em Cristo. Eu preciso nascer de novo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olá, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Presta atenção. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é uma representação do participar da Santa Ceia do Senhor, da celebração. Para os desinformados, lerão esse versículo e falarão que eu e você somos canibais. Olha, esses crentes aí da Perseverando em Cristo, eles falam em comer carne humana e beber sangue humano. Misericórdia, canibal. Isso é para o homem natural. Mas para o homem espiritual, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram vivificados pelo Espírito, presta atenção. Eles vão entender que esse texto está reportando ao texto da ceia. Jesus tomando o pão, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E no verso 25, semelhantemente, após ceiar, ele tomou o cálice e disse, essa é uma nova aliança no meu sangue. Então deixa eu deixar um negócio bem claro para você que já é batizado, né, nas águas. O que te habilita a participar da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia do Senhor, é ser batizado. O próximo passo, participar da celebração da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo. Ei! A participação na ceia é o que traz vida para a minha vida. É o que me vivifica. Nós aqui temos um costume de cearmos uma vez por mês. Alguns ministérios fazem ceia todo domingo. Mas nós aqui fazemos ceia uma vez por mês. Então, Jesus fala na palavra assim, fazer isso em memória de mim, em obediência ao ordenamento sagrado. Quando você participa, você é vivificado por Cristo só no ato da sua participação do corpo e do sangue de Jesus e da celebração. E quem não está participando? Quem não está participando, querido, está sendo mortificado, está morto no Espírito, não foi vivificado, não vai entender os mistérios de Deus para a vida, não vai conseguir entender as Escrituras, não vai andar em obediência, não vai acatar aquilo que a liderança, os pastores, está passando para a vida da pessoa. Tudo que o pastor disser, tudo que a pastora disser, vai vir como se fosse uma afronta, um agravo, é uma mensagem endereçada, porque o pastor e a pastora conhecem a minha vida, sabe como eu estou. Ei, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer que desde 1998, eu estudo as Sagradas Escrituras, fiz curso na área teológica, para que Deus me capacitasse em trazer para você uma palavra rema, uma palavra revelada, algo que venha do céu para a tua vida. Jamais você vai ver este pastor usar aqui um púlpito para que você seja atingido no campo da sua pessoalidade. Quem está entendendo, diga amém. Mas
o que está sendo ministrado está te confrontando, é porque Deus quer te sarar pela palavra. Aleluia. Jesus certa feita falou isso aos discípulos: ei, vocês já estão limpos pela palavra que já ouviram. Então, em nome de Jesus, permita que a palavra que está sendo ministrada da parte de Deus nesse altar venha para limpar a sua vida, venha para te vivificar, venha trazer para você uma restauração, uma cura para a sua alma, uma cura para o seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Amém. João 3,3, Jesus estava conversando com um mestre chamado Nicodemos, um fariseu, um judeu renomado. E ele não entendeu isso que eu estou falando com você nessa noite aqui. Presta atenção. Olha lá. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Presta atenção. O Espírito de Deus, ele nos vivifica por intermédio de Cristo Jesus. Para que isso? Fala, para que isso, pastor? Para que nós possamos ouvir a voz de Deus todas as vezes que nós estivermos caminhando para um erro, caminhando para a prática de um pecado. A exortação do Espírito, querido, ela vem sobre a sua vida. Presta atenção. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ei, se não nascer de novo, os ouvidos do seu espírito estão bloqueados. Porque o Espírito, ele fala. Mas se você estiver morto espiritualmente, se você não está participando do corpo e do sangue de Cristo, se você não está enquadrado no que diz as Escrituras Sagradas para a tua vida, eu quero dizer para você: ei, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, as coisas do reino de Deus vai te ser estranha. As coisas do reino de Deus vai te ser afronta, vai ser peso nos seus ouvidos, vai ser incômodo para a tua alma, para o teu coração, para o teu espírito. Todas as vezes que se falar em reino de Deus, eu estou falando, é Deus governando a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu falo de reino de Deus, é Deus dominando sobre você. Nós acabamos de fazer uma oração aqui sobre as nossas mentes, sim ou não? Sim. Para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos transformados. Paulo fala isso lá em Romanos 12, 1 e 2 ali. Não se conforme com esse mundo, mas na renovação da sua mente. O que você está pensando, ei, é coisa do mundo. O que você está pensando, nutrindo raiva, nutrindo ódio, ficando indignado com os homens e mulheres de Deus, isso não vem de Deus para você, isso vem do mundo para a sua vida. Porque a ira, a raiva, a contenda é obra da carne. Fala comigo, é obra da carne. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa desejar nascer do Espírito. Para nascer do Espírito, eu tenho que me submeter integralmente à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou falar de novo, eu preciso me submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não me submeter, eu não vou conseguir viver o Evangelho de Jesus na minha vida. Eu não vou conseguir colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Quem está entendendo, diga bem. Amém. Só os vivificados se submeterão à vontade do Pai, Deus. Presta atenção, irmãos. Você sabe por que tem um ou outro que não se submete à vontade de Deus? Não se submete às Escrituras? Primeiro, porque ainda não nasceu de Deus. Está preso na carne. Não se submete às coisas do Espírito.
porque ele é carnal. O apóstolo Paulo fala da concupiscência, desejo incontrolável da carne. A carne ainda domina a pessoa, a carne ainda arrasta a pessoa, a carne prende a pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A mágoa, querido, a raiva, a cólera, isso alimenta o ódio dentro do coração, isso contamina o coração. Isso impede que o Espírito Santo habite dentro das pessoas. Aonde houver raiva, onde houver ódio, onde houver cólera, onde houver contenda, o Espírito Santo vai deixar por conta e risco da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só os vivificados se submeterão à vontade do Pai. E por que isso? Fala assim, por quê, pastor? Porque só os vivificados renunciarão às coisas do mundo. Presta atenção. O que é que do mundo ainda te prende? O que do mundo ainda te afasta de Deus? Eu conheci uma pessoa que ela recebia uma pensão. O marido morreu, ela tinha uma filha com esse rapaz e ela recebia uma pensão. E o contrato daquela pensão impedia que ela contraísse matrimônio, porque senão era cortada a pensão. E ela viveu muito tempo amasiado com a pessoa. Só que esse casal foi para a igreja. Esse casal ouviu a palavra de Deus. O Espírito Santo despertou no coração deles. E eles ouviram a voz de Deus. E essa mulher, ela escolheu ter uma vida com Deus em detrimento daquela pensão que ela recebia. Ela colocou a vida no altar, casou, restaurou a brecha na vida dela. Hoje, eles estão ali perto de Jundiaí, fazendo a obra de Deus, trabalhando na igreja. Aleluia, Deus deu mais filhos para esse casal. Mas eles escolheram a bênção de Deus em detrimento de uma verba que os levaria para o inferno. Tem muita coisa que prende-nos no mundo, irmãos. E essas coisas que nos prendem no mundo, nós precisamos renunciar ao mundo. A cobiça, o livro de João diz isso, que a cobiça, a soberba da vida, isso não procede de Deus, mas do mundo. E tudo isso nós temos que renunciarmos, se quisermos uma vida vivificada com Deus. Amém ou não amém? Abnegação em prol do reino e do evangelho, irmãos. Presta atenção. Abnegação. Colocar a sua vontade, a sua necessidade em segundo plano. Primeiro lugar na vida do homem e da mulher de Deus, tem que vir o reino de Deus. Jesus precisa estar centralizado na sua vida. Em nome de Jesus, presta atenção. Qual é o grau que Deus faz parte da sua vida? Se tiver em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, você está errado. Eu te convido a se arrepender disso, de tirar Jesus dessas escalas e colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida. Amém ou não amém? É Jesus que tem que vir em primeiro lugar, irmãos. A Bíblia diz em Marcos 8:34, põe lá atrás, por favor. Eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus. Se eu quiser seguir Jesus, eu preciso tomar a minha cruz. Olha lá. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu falei de abnegação. Agora eu quero falar, querido, se você quer de fato seguir a Jesus, negue o seu eu, negue as suas prioridades. Coloque Deus no centro da tua vida. Presta atenção. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Eu acabei de dar o exemplo aqui de uma moça que recebia uma pensão. Tem gente que por conta do dinheiro, o dinheiro ele vai morrer em mamão, irmão. Quem escolhe
esse mamon, o Deus da riqueza, o Deus da luxúria, a posição. Tem gente que é assim. O jovem rico, ele queria salvação, só que ele amava mamon, ele amava a riqueza, ele amava o Deus da riqueza. Então ele sai triste, abatido, cabisbaixo, né? Mas para os vivificados, aonde Marcos 8,34 está falando, negue-se a si mesmo. Olha lá. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Esse negócio de estar com Jesus e fazendo o que te der no nariz, você ainda não nasceu do Espírito. Estar em Jesus querendo fazer da sua maneira, você ainda não nasceu do Espírito. Estar em Jesus, mas levando a sua axiologia, colocando a sua axiologia em prática, você ainda não nasceu do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nascer do Espírito, Jesus está falando, toma a sua cruz. Ei, a cruz é local de morte. A cruz é o local onde morre o eu. Eu estava lendo hoje, e alguns discípulos de João veio trazer a notícia para ele, que aquele do qual ele havia testificado, que era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo, estava batizando mais gente do que João. Aí João traz a exortação para eles e fala assim, que ele cresça e que eu diminua. Oh glória! Tem um hino assim, não tem, pastor? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me... com a tua glória. Aprenda isso. Ei, cruz, quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está falando, faça morrer na cruz o teu eu, faça morrer na cruz a sua vontade, faça morrer na cruz tudo que provém de você mesmo, que está te atrapalhando, que está quebrando a sua comunhão com Deus. As suas escolhas. Se estiver chovendo, eu não vou porque está chovendo. Se tiver calor, não vou porque está muito calor. É só desculpa, irmãos. Ei, ó, com Deus, Deus está falando para você assim, ó, não cola mais, se submeta. Ei, Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra a sua vontade, aí você vai conseguir me seguir, aí você vai conseguir andar na minha presença. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Os que ainda não foram vivificados, presta atenção, os que ainda não foram vivificados, são aqueles que ainda estão mortos. Jesus chamou certa feita um discípulo, e esse discípulo falou, mestre, permita que eu primeiro vá e sepulte meu pai. Presta atenção, Jesus olhou para ele e falou, deixa que os mortos sepulte os próprios mortos. O que é que Jesus estava falando para aquele rapaz, para aquele discípulo? Ei, você que foi vivificado, você que o Espírito Santo chamou, você que o Espírito Santo tirou o sono de você, você que está vivo hoje, ei, deixa que os mortos sepulte seus próprios mortos. Quem são os mortos aqui, irmãos? São aqueles que não estão nem aí com as coisas de Deus. Pessoas que não são, sabe, de Deus, que não têm temor. Pessoas que não levam a vida à luz da palavra de Deus. Pessoas que não têm a vida consagrada a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essas pessoas não têm prazer nas coisas de Deus. Por quê? Elas estão mortas, irmão. Você fala para ela orar, ela não vai orar. Se você falar para ela entregar dízimo, ela chama o pastor de ladrão. Ela diz que a igreja só está interessada no dinheiro. Fala comigo, misericórdia. Então essas pessoas estão mortas para as coisas do reino. E elas precisam serem vivificadas. Amém ou não amém? Amém. Os que ainda não foram vivificados, não leem a Bíblia, não se consagram, não têm temor de Deus. Ei, se você se acha um crente, uma filha de Deus ou um filho de Deus, presta atenção.
e você não lê a Bíblia, você não tem costume de ler a Bíblia, me permita te falar isso essa noite, amém ou não amém? Amém. Se você não lê a Bíblia, você ainda não nasceu do Espírito, você ainda não é filho e nem filha de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam, eles deu o poder de ser chamado filho de Deus. Receber Jesus é estar vivificado. Receber Jesus é estar avivado. Receber Jesus é ter prazer nas coisas de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. O se consagrar vem de Deus. O jejuar vem de Deus. Só que as pessoas não vivificadas não conseguem fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas que ainda não foram vivificadas, fala mal do pastor, fala mal dos obreiros, fala mal, querido. Nada que a gente fizer vai agradá-lo. Eu posso tirar o sapato e a roupa e dar para a pessoa, ela vai continuar falando mal. Sabe por quê? Fala por quê, pastor? Porque o espírito da murmuração está nessa pessoa. O espírito leva a reclamar, a murmurar, a ofender, a infamar a liderança que Deus estabeleceu na vida dele ou dela. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque estão mortas espiritualmente, não foram vivificados. Às vezes estão dentro da igreja localizada. Quando eu digo igreja localizada, estou falando isso aqui, ó, física, salão, o endereço. Elas já estão dentro da igreja localizada, mas ainda não são a igreja organismo vivo, não são casa de Deus, não são ainda edifícios, templo do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Falam mal da igreja de Jesus. Ei, deixa eu ensinar um negócio aqui nessa palavra. Todos aqueles que falam mal da igreja, falam mal da casa de Deus. Fala mal da igreja de Jesus. A igreja não é dos pastores. Eu andei algum tempo aqui com os pastores em Itaquá, e uma coisa que eu repudiava é quando eu via um líder falar assim, a minha igreja. A igreja não é minha, irmão, a igreja é de Jesus. Amém ou não amém? Eu sou pastor da igreja de Deus. Eu apacento as ovelhas de Deus. Tem gente achando que é dono da ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus, tem gente se intitulando dono seu. Isso não é bíblico, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, quando ele ressuscita, ele está tratando com Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, toma conta das minhas ovelhas. Aí 3 vezes a mesma coisa. Então, a ovelha não é do pastor, a ovelha é de Jesus. Amém ou não amém? É por isso que nós temos que tratar com carinho. Só que tem gente que fala mal da igreja, irmãos. Quem fala mal da igreja, o seu ente querido não vai querer estar na igreja. Presta atenção. Todas as vezes que lhe vier à mente o desejo de falar mal dos pastores ou da sua igreja, pense que Deus já está trazendo a exortação para você. A semente de Deus já está no seu coração e na sua mente. Quem está entendendo, diga amém. Ligou no céu e na terra agora com o seu amém. Não fale mal, porque amanhã quando você convidar um amigo seu, um parente seu, um ente querido seu, ele não vai querer estar na igreja, porque a igreja já foi infamada pelas palavras. Fala, vou lá nada, ele vive falando que lá é assim, é assado, acontece isso, aquilo, que lá tira dízimo, que lá ora por endemoniado, sim. Então, querido, todo desejo, toda conversa que você ouvir alguém infamar, lembre essa pessoa, você está falando mal da casa de Deus. Você está falando mal da igreja de Jesus. Esse negócio de, o ministério tal, igreja fulano de tal, para com isso. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é Senhor, que não seja pelo Espírito. Então deixa eu te deixar bem claro. Não permita que ninguém fale mal da casa de Deus. Seja um defensor do reino de Deus na face dessa terra. Amém? Amém. Os que assim agem precisam de um avivamento.
e precisam ser vivificados por Cristo, irmão. Presta atenção. As pessoas que ainda falam mal da igreja, falam mal de crente, falam mal de obreiro, falam mal das pessoas da igreja. Nós não podemos esquecer que o Senhor, quando Ele estava no céu ainda, Ele disse assim, ó: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você fala mal de um homem, de uma mulher, da igreja do Senhor, você está falando mal do próprio Deus. Presta atenção nisso que Deus está falando, irmão. O apóstolo Paulo saiu com cartas de Jerusalém, lá do Sinédrio, enfim, das autoridades religiosas, para prender cristãos, para prender quem cria em Cristo. Lá na estrada de Damasco, aquele clarão, ele cai e ele pergunta: quem é o Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Então presta atenção, irmãos. Quem fala mal da igreja está falando mal de Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava indo prender quem? Fala comigo, os cristãos. Ele estava perseguindo quem? Fala, os cristãos. Logo, quem persegue cristão está perseguindo o próprio Cristo. Quem fala mal da igreja está falando mal de Jesus. Provérbio diz que o poder da vida e da morte está na língua. Aquele que bem a utilizar comerá do seu fruto. Então, em nome de Jesus, vou falar aqui: só os vivificados se submeterão à vontade do Pai, renunciarão às coisas do mundo, à abnegação em prol do reino e do evangelho, e tomarão a sua cruz e seguirão a Jesus. Fique de pé, deixa eu orar pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Põe o 1 Coríntios 15, 22 lá, Mariana. 1 Coríntios 15, 22, foi o texto que nós começamos, eu quero terminar com ele. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Só que você tem o livre-arbítrio. Cristo veio para te vivificar. Só que quando você escolhe os desejos da sua carne, você é mortificado. Quando você escolhe os seus próprios desejos, você é mortificado. Quando eu estou falando mortificado, você vai morrendo. As coisas de Deus já não soam bem no seu íntimo, no seu coração. Então, quando a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando: você quer me seguir? Não faça o que você quer, não faça só o que você deseja, mas faça a vontade do Pai, como diz em Romano, aquele que tem a boa, perfeita e agradável vontade para a minha e para a sua vida. Amém? Amém. Oremos. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos. Ó Deus, assim como nós fomos ministrados pela tua palavra, que nós sejamos nesta noite vivificados pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito que habita em nós. Deus, abre, Senhor, os ouvidos do nosso espírito, que os nossos ouvidos sejam destapados para ouvir cada vez mais a tua voz. Traz sobre nós o teu arrependimento, Senhor. Nos leva ao arrependimento do pecado, da desobediência, da rebelião. Meu Deus, nós nos voltamos para o Senhor. Pai de amor e graça, em nome de Jesus, vivifica-nos, Senhor, corpo, alma e espírito. Vivifica-nos, Pai, para fazermos a tua vontade. Vivifica-nos, Senhor, para andarmos em plena comunhão com o teu Santo Espírito na face desta terra. Dirige-nos, ó Deus, à luz da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por essa palavra.